Bem, então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Essa aula está pelo Keynote, então vamos ver aqui, porque ela eu não consigo fazer em formato de apresentação. Bem, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, nós já falamos sobre os diferentes instrumentos que nós utilizamos em endodontia. Depois falamos da anatomia, né, da morfologia dos dentes anteriores e pré-molares. Falamos do preparo mecânico, do acesso inicialmente, né, e depois do preparo mecânico do sistema de canais radiculares. Na última aula, nós vimos sobre o preparo químico, a irrigação, que é feita concomitante ao preparo mecânico. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medicação intracanal. Por que a gente utiliza uma medicação intracanal em alguns casos? A professora Marisa não vai ficar até o final da aula, porque ela vai estar dando reposição. Então, vou pedir a alguém que esteja com o microfone para me auxiliar a ficar vendo o chat. Quem se oferece para me auxiliar aí? Um ser iluminado que esteja com o microfone. Eu posso ajudar, professora. Joia. Tá bom, então você fica de olho no chat pra gente, tá bom? Tá bom. Bem, então vamos lá. Por que a gente utiliza uma medicação intracanal? Primeira coisa que é importante a gente salientar é que nesse sistema de canais radiculares a gente tem bactérias e essa bactéria ela é essencial para o desenvolvimento de uma periodontite apical, que é uma alteração na região ao redor do ápice dentário, ao redor da raiz. Isso se dá devido à presença de uma infecção. Então, a eliminação dessas bactérias é essencial para que a gente tenha o sucesso do tratamento endodôntico. Quando nós realizamos um tratamento, principalmente nesses casos de dentes necrosados, onde a gente tem essa infecção que repercute no osso fora do dente, a gente só diz que esse dente está diante de um sucesso do tratamento depois que a gente tem o reparo ósseo. Então, aqui, ó, mostrando uma radiografia de um dente que foi tratado, vocês observam aqui uma área radiolúcida de perda óssea, tá vendo? E aqui, esse dente, ele é acompanhado, e aqui a gente vê o reparo ósseo. Então, o objetivo do tratamento de canal não é só tratar o canal, não é só obturar o canal, e sim acompanhar esse caso até que a gente esteja diante do reparo ósseo, porque esse reparo ósseo é que vai caracterizar o sucesso do tratamento. E por que nós vamos utilizar uma medicação intracanal? Vamos utilizar essa medicação com o objetivo de reduzir o número de micro-organismos com objetivo final de estar diante desse sucesso, isso é, desse reparo ósseo. Então, só para a gente entender um pouquinho, na endodontia, a gente não elimina todas as bactérias do canal, a gente não consegue isso. A gente falou dessa complexa anatomia, né? Então, muitas vezes a gente não consegue atingir todos esses micro-organismos e eliminar esses micro-organismos. Então, o que nós vamos fazer é, sim, chegar a um número de micro-organismos tal que o corpo desse paciente consiga reparar aquela condição. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso limiar inicial, vendo isso como um gráfico. Então, a gente tem aqui um dente que tem um número tal de bactérias que até esse limiar a gente não vê perda óssea, aqui associada ao ápice do dente. A partir desse limiar, número de bactérias maior do que esse limiar, a gente já vê essa perda óssea, essa infecção dentro do canal repercutindo aqui fora. E o que a gente vai fazer com o tratamento endodôntico? A gente vai reduzir esse número de bactérias para ele chegar abaixo desse limiar.
Quando a gente conseguir chegar abaixo esse limiar, a gente vai ter o reparo ósseo. Então, nosso objetivo não é eliminar as bactérias todas de dentro do canal, e sim chegar a um número máximo de redução possível. Como é que nós vamos fazer isso? Através do preparo químico, do preparo mecânico e algumas vezes também da utilização de uma medicação intracanal. Bem, em termos de tratamento endodôntico, a gente pode estar diante de dois cenários. Um dente com uma polpa viva, isso é, aquele paciente que sofreu um trauma e expôs a polpa, essa polpa está viva. Ou um paciente que, durante a remoção da cárie, expôs a polpa, essa polpa está viva. Ou aquele paciente que chegou no seu consultório morrendo de dor. Você fez lá o acesso do dente, você diagnosticou que esse paciente estava com um quadro de pulpite irreversível, você fez o acesso e encontrou aquela polpa inflamada. Então, nesses casos, diante de uma polpa viva, já há um consenso de que esse dente, você poderia tratar esse canal em uma única sessão e não utilizar a medicação intracanal. E quais são as vantagens dessa filosofia, né, da filosofia da sessão única? Isso é, você acessar, instrumentar e obturar o dente numa única consulta. Você vai permitir a obturação do canal no momento em que você, clínico ou endodontista, está mais familiarizado com a anatomia daquele canal, com o comprimento de trabalho que você estabeleceu com a sua parada apical, seu batente apical. Vai permitir ao dentista a economia de tempo operatório, levando a uma redução de estresse e melhora da colaboração do paciente. Vai reduzir o tempo clínico. Como reduzir o tempo clínico? Pensa que quando o paciente chega, você vai anestesiar o paciente, você vai isolar o paciente, você vai abrir o dente, você vai irrigar, você vai ter que tirar muitas vezes a medicação, e isso leva um tempo. Se você faz o tratamento em uma única consulta, todo esse tempo referente à segunda consulta não vai existir. Vai permitir a imediata utilização do canal para retenção da restauração. Então, nessa mesma consulta, você pode preparar esse dente também, colocar um pino e já vedar esse dente. E, principalmente, você vai eliminar a possibilidade de recontaminação ou de contaminação entre as consultas. Pode acontecer de, entre as consultas, o curativo, que você coloca ali na coroa do dente, cair e esse dente ser recontaminado. A partir do momento que você faz esse tratamento em uma única consulta e você faz o vedamento definitivo desse dente, você não tem essa chance de recontaminação. Então, essas seriam as vantagens da sessão única, e ela é proposta sempre nos casos de polpa viva. Não existe filosofias que são contra o tratamento endodôntico em sessão única para polpa viva. Já para dentes com necrose pulpar, isso é, aqueles dentes que a polpa, entre aspas, morreu e todo o canal está contaminado com bactérias, existem correntes que defendem a sessão única e outros que não, que acham que sempre tem que utilizar uma medicação intracanal. E por que isso? Porque a literatura ela é bastante controversa ainda em relação a esse assunto. Alguns estudos mostram que quando você faz esse tratamento em sessão múltipla, o seu índice de sucesso é maior do que em sessão única. Outros já dizem ao contrário, que sessão única, mesmo em dente com necrose, o índice de sucesso é maior do que sessão múltipla. Ainda tem estudos que mostram que não há diferença na contagem de micro-organismos quando você faz a sessão única ou quando você utiliza uma medicação intracanal, e que esses micro-organismos eles permanecem viáveis no dente
mesmo com o preenchimento de uma medicação. Estudos de revisão sistemática, isso é, estudos que pegam vários outros estudos que já foram publicados até aquele momento, também mostram que muitas vezes não há diferença em tratar esses dentes através de uma única sessão ou de múltiplas sessões com a utilização de medicação. Por isso que a literatura, devido ao fato da literatura ainda ser muito conflitante, o tema medicação intracanal, ele é um tema que gera muita controvérsia na literatura endodôntica. Existem essas duas filosofias, utilizar ou não uma medicação intracanal nos casos de necrose pulpar. No nosso caso, nós acreditamos que a utilização de uma medicação intracanal entre consultas, ela pode sim ter algumas vantagens. E a gente vai ver quais são essas vantagens. Então, quando é que eu vou utilizar uma medicação? Sempre vou utilizar? Vou utilizar por algumas razões. Razões essas que a gente chama de biológica ou patológica. Nos casos de dente com risogênese incompleta, vocês vão ver essa aula na Endodontia 2, onde nós utilizamos uma técnica de apsificação nesses dentes, nós vamos sim utilizar medicação intracanal. No caso de dente com abscesso ou exudato persistente, onde vocês vão ver na aula de obturação que para obturar o canal, vocês vão utilizar o cone de papel lá dentro do canal, e esse cone de papel serve para secar o canal. E esse cone, ele tem que ficar seco. Depois que você tira todo o irrigante, você coloca esse cone, o canal tem que estar seco. Quando o canal está com exudato nessa região perirradicular, esse exudato vem para dentro do canal. É um líquidozinho que vem para dentro do canal. Então, quando isso acontece, a gente não pode obturar o canal naquela sessão. E aí, nesses casos, a gente vai utilizar uma medicação intracanal. Quando o paciente estiver com sintomatologia dolorosa, também é indicada a utilização da medicação intracanal, e em casos de trauma e reabsorção inflamatória, que vocês vão ver melhor sobre esse tema na Endodontia 3. E no nosso caso, da Endodontia 2, quando vocês forem para a clínica, uma das principais razões que a gente vai utilizar uma medicação intracanal, vocês estão começando, então são as razões técnicas, isso é, falta de tempo. Você está fazendo o seu primeiro canal, então você não vai conseguir acessar, instrumentar e obturar o dente numa única sessão. Então, nesses casos, a gente também vai utilizar uma medicação intracanal. Por que a gente utiliza uma medicação intracanal? Para promover a máxima eliminação de micro-organismos que sobreviveram ao preparo químico-mecânico, para impedir a proliferação daqueles micro-organismos que sobreviveram ao preparo. Então, você realizou o preparo, você eliminou uma quantidade grande de micro-organismos, só que você sabe que ainda tem micro-organismos ali. Então, com o objetivo de reduzir ainda mais o número de micro-organismos, você vai utilizar essa medicação intracanal. Essa vai atuar como uma barreira física e química. Esse paciente, entre as consultas, pode perder aquele selamento provisório que você fez, e aí o dente vai ficar exposto ao meio oral, à cavidade oral, à saliva. Essa medicação, nesse caso, vai atuar como uma barreira física, aquelas que tiverem ação física, e também como uma barreira química para não impedir, muitas vezes não é capaz de impedir, como a gente vai ver, mas para prolongar a recontaminação desse sistema de canais radiculares. Um outro motivo para se utilizar seria a redução da inflamação perirradicular. Algumas medicações nós vamos ver que solubilizam matéria orgânica, também com o objetivo de neutralizar aqueles produtos tóxicos, aquelas endotoxinas que nós falamos na aula de irrigação, que muitas vezes a gente não consegue eliminar a endotoxina, aqueles produtos bacterianos que são fatores de virulência com o irrigante.
Nós temos medicação intracanal que conseguem agir sobre essas endotoxinas, também para controlar aquele exudato persistente, com o objetivo de eliminar aquele exudato persistente, controlar a reabsorção inflamatória e também estimular o reparo por tecido mineralizado naqueles dentes que não formaram ápice, dentes com risogênese incompleta. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferentes medicações. Então, essas medicações, elas podem ser classificadas quimicamente em 6 grupos. E quais são esses grupos? Derivados fenólicos, aldeídos, halógenos, corticosteroides, antibióticos e base ou hidróxidos. Primeiro que nós vamos ver são os derivados fenólicos. Os derivados fenólicos, eles são compostos por um ou mais grupamento hidroxila, que está associado a um anel benzênico. Quais são os representantes desse grupo de medicação? Então, muitos já foram utilizados, como o eugenol, cresol, timol, o paraclorofenol canforado é utilizado hoje. Então, todos esses daqui de cima, do paramonoclorofenol para cima, eles já foram utilizados. E hoje, o que ainda é utilizado desse grupo é o paramonoclorofenol canforado. Aqui a gente tem, ó, 2 representantes comerciais que vocês podem encontrar no mercado de paramonoclorofenol canforado. Quais são as vantagens e desvantagens em relação à utilização dessa medicação? Então, as vantagens são que possuem propriedade antisséptica, né, efeito antimicrobiano, possuem uma baixa tensão superficial. Com isso, eles têm essa medicação tem uma elevada penetrabilidade e ela também tem ação à distância. Qual é a principal desvantagem dessa medicação? É a citotoxicidade, a toxicidade dela. A ação dela é rápida, não neutraliza aqueles produtos tóxicos, aquelas endotoxinas. Sabor e odor desagradável, libera radicais livres. Como é que essa medicação é colocada no dente? Então, você vai pegar uma bolinha de algodão, vai fazer uma bolinha de algodão, vai molhar com o paramonoclorofenol canforado. Já vimos que esse paramono ele é altamente tóxico, então não posso embeber essa bolinha e colocá-la no canal, senão meu paciente depois vai ficar com dor. Vou pegar um outro algodão e vou remover o excesso. A gente diz que o que a gente coloca no canal, no caso dessa medicação, é um cheirinho de medicação, é um pouquinho, é um algodãozinho que vai estar com todo o excesso removido. Feito isso, eu vou colocar essa medicação aqui dentro da câmara pulpar. Observa aqui pelo espelhinho, ó, que a medicação é dentro da câmara pulpar. Bem, o que eu falei em relação às características dessa medicação? Essa medicação, ela tem um efeito super rápido. Então, por volta de 2 dias, essa medicação já perdeu seu efeito. Ela não está mais tendo efeito nenhum químico ali dentro do canal. Como ela não fica dentro do canal propriamente dito, é só uma bolinha ali na câmara, ela também não vai ter efeito físico de recontaminação dentro do canal. Então, é uma medicação que ainda está disponível no mercado, mas ela tem um efeito bem limitado, porque ela é altamente tóxica e quando utilizada na bolinha de algodão, ela tem efeito por no máximo 2 dias. Um outro grupo de medicação são os aldeídos, que são compostos orgânicos que apresentam na molécula radical livre denominado carbonila, que é aqui o radical, tendo numa valência o carbono preenchido obrigatoriamente pelo oxi-hidrogênio e um radical alquila ou arila. Representante comercial seria o formaldeído, formocresol ou tricresol formalina e o glutaraldeído. Esse daqui ainda é menos utilizado hoje, porque ele ainda é mais tóxico do que o paramonoclorofenol canforado.
mas ele ainda é encontrado no mercado como tricresol formalina ou formocresol. E o que vai mudar entre essas duas medicações é o teor de formol. O tricresol formalina apresenta 90% de formol e o formocresol de 19% a 40% de formol. Em relação às características positivas, então, como tem formol na composição, ele fixa tecido, ele se liga quimicamente às proteínas dos micro-organismos para exercer sua atividade antimicrobiana, tendo ação bactericida tanto por contato quanto à distância. Só que ele é altamente irritante aos tecidos, citotóxico, mutagênico e carcinogênico. Daí também o seu uso ser tão reduzido. A forma de colocação é a mesma do paramonoclorofenolcanforado. Então, vou pegar ele com a bolinha de algodão, remover todo o excesso, colocar na câmara pulpar e deixar a bolinha lá dentro da câmara pulpar. Aqui por cima vai entrar o material que você vai utilizar para o selamento do dente, que pode ser ionômero de vidro, IRM, cotosol. Os halógenos ou compostos halogenados, e o que são? São aqueles compostos que apresentam cloro ou iodo na sua composição. Contendo iodo, nós temos o iodofórmio e o iodeto de potássio iodetado, que já foram muito utilizados na endodontia, mas que levam ao manchamento do dente. Então, aquele paciente que você vê com aquele dente preto, muitas vezes foi feito canal lá atrás, há 20, 30 anos, utilizando como medicação iodoforme e esse dente escureceu. E hoje o que a gente utiliza também como medicação, que vocês já viram como irrigante, é o hipoclorito de sódio. Então, o hipoclorito de sódio, você vai pegar a bolinha de algodão, vai embeber a bolinha de algodão com hipoclorito de sódio, também remover todo o excesso e depois selar o dente. Assim como vai ser como mostrado para vocês que foi feito com o paramono e com o tricresol. Os corticosteroides sozinhos, eles não são muito utilizados na endodontia, eles basicamente não são utilizados em endodontia, mas eles podem ser utilizados em endodontia quando associados aos antibióticos. Então, os corticosteroides são substâncias derivadas do córtex suprarrenal. Os mais comumente utilizados são a hidrocortisona, a prednilosona e a dexametasona, tá? Mas lembrando que elas não são utilizadas isoladamente em endodontia. Os antibióticos, durante muitos anos, eles não foram utilizados isolados em endodontia, e sim associados ao corticoide, sendo que hoje, para tratamento de dente com risogênese incompleta, uma das modalidades de tratamento consiste na revascularização pulpar, e para essa técnica de revascularização pulpar, você utiliza uma associação de 3 antibióticos, que é a ciprofloxacino, metronidazol e a minoxiclina, tá? Então, esses sim são utilizados hoje como uma pasta chamada pasta triplo antibiótica, que vocês também vão ver sobre isso na aula de risogênese incompleta, como um tratamento para caso de dente com risogênese incompleta e polpa necrosada. O que a gente ainda utiliza é a associação de antibiótico com corticosteroide. Então, o objetivo é atenuar a resposta inflamatória produzida pelo ato cirúrgico e pelas substâncias químicas através do uso do corticoide. Ele apresenta uma grande capacidade de penetração tecidual e, devido à presença do antibiótico, a atividade antimicrobiana. E qual é o representante comercial dessa medicação? Que muitos de vocês, eu acredito, que já tenham utilizado para dor de ouvido, é o otosporin, que é composto
por hidrocortisona, que é o corticosteroide, o sulfato de neomicina e o sulfato de polimixina B, que seriam os antibióticos nessa composição. Ele é um líquido, assim como o paramono é um líquido e o triquerazol é um líquido, o otosporin também é um líquido. Então, ele vai ser colocado daquela mesma maneira. Vai embeber o algodãozinho, com a bolinha de algodão, com o otosporin, e vai levar à câmara pulpar. Vocês podem ouvir falar, só a título de curiosidade, então, a Faculdade de Odontologia da USP, ela propõe uma outra medicação intracanal, que é a associação de corticosteroide anti-inflamatório com antibiótico, que seria a associação da dexametasona com paramonoclorofenol canforado, polietileno glicol e rinossoro. A colocação dessa medicação é através de uma seringa, a gente vai ver essa colocação melhor quando a gente for falar da que vocês utilizam, que é a pasta Kali, mas é feita com a seringa de anestesia. Uma outra medicação que nós já falamos também na aula de irrigação é a clorexidina gel, por possuir um amplo efeito antimicrobiano associado à substantividade. E aí, lembrando, como ela não dissolve tecido orgânico, o seu efeito durante o tratamento é menor, né, quando comparado de uma maneira geral ao hipoclorito de sódio, que dissolve tecido orgânico. Mas como medicação intracanal, ela é bem interessante, porque ela apresenta um amplo espectro antimicrobiano e ela tem aquela característica que a gente falou, que é a substantividade, que é o efeito prolongado dentro do sistema de canais reticulares. Também lembrando do perigo de associar clorexidina ao hipoclorito de sódio, que forma esse precipitado marrom alaranjado, que mancha o dente, e que, para que isso não ocorra, depois da utilização do hipoclorito, é importante utilizar pelo menos 10 ml de água destilada ou soro fisiológico, para só em seguida entrar com a clorexidina. Então, aqui a irrigação com água destilada, pelo menos 10 ml, 2 seringas de 5 ml. A colocação da clorexidina gel na seringa, você vai levar ela dentro do canal com a medicação, vai colocar a bolinha de algodão aqui na câmara pulpar e vai fechar o dente. Então, no caso da clorexidina gel, ela é colocada dentro do canal, como se você irrigasse o canal, só que aí você só vai aspirar o que está na câmara e colocar a bolinha de algodão. O nosso último grupo, que é o grupo de bases ou hidróxidos, onde o principal seria o hidróxido de cálcio, a nossa medicação intracanal de escolha. Ela vem sendo proposta há muitos anos, e desde 2005 ela é proposta como medicação intracanal, mostrando resultados superiores àquelas medicações líquidas, como o paramonoclorofenol canforado, que é utilizado até hoje, como a gente viu. As características do hidróxido de cálcio, então, ele é um pó branco, alcalino, não é aquele pasta a pasta que vocês utilizaram em materiais, que vocês utilizaram na nossa última aula de materiais 2, não. É aquele pozinho que vocês utilizaram para capeamento direto, tá? Então, ele é um pó branco, alcalino, com pH de aproximadamente 12,8. A dissociação iônica do hidróxido de cálcio se dá através de íons cálcio e hidroxila, o que vai, então, determinar as propriedades biológicas e antimicrobianas dessa substância. A ação antimicrobiana é dada pela perda da integridade da membrana citoplasmática, inativação enzimática e dano do DNA. Como a gente falou, então, os irrigantes comumente utilizados, eles não têm efeito sobre a neutralização de endotoxinas, mas o hidróxido de cálcio, sim. Ele é capaz de neutralizar as endotoxinas, né, a LPS,
que está presente na parede celular de bactérias gram-negativas, que são fatores de virulência. Essas endotoxinas são liberadas quando esse micro-organismo morre ou quando ele se replica, quando ele se multiplica. E aí o hidróxido de cálcio ele tem a capacidade de neutralizar essas endotoxinas de bactérias gram-negativas e também de bactérias gram-positivas. As bactérias gram-positivas têm na sua membrana o ácido lipoteitóico, que são os fatores de virulência dessas bactérias. Só um minutinho. Ai, a garganta deu ruim aqui. Então, em relação à ação anti-inflamatória, o hidróxido de cálcio é a apresentação higroscópica. Qual é esse efeito? O efeito de tentar puxar aquele exudato que está lá em cima nos tecidos perirradiculares, formação de ponte de proteinato de cálcio e a ação anti-inflamatória também através da inibição da fosfolipase, aquele processo de inflamação que vocês já viram. Uma outra característica, e por isso ele é utilizado no caso de dente com risogênese incompleta, na técnica de apificação, é a indução do reparo por uma barreira de tecido mineralizado, que é dado tanto pela ativação de enzimas relacionadas ao preparo e também através do trauma químico. E outras características do hidróxido de cálcio são solvência de matéria orgânica, inibição da reabsorção radicular externa e propriedade anti-hemorrágica. Bem, só que como eu falei para vocês, o hidróxido de cálcio é um pó. E seria muito difícil levar um pó puro dentro do canal. Então, por isso, esse hidróxido de cálcio, ele é levado associado a veículos. E quais seriam esses veículos? Então, nós temos, em relação à classificação antimicrobiana, veículos inertes e veículos biologicamente ativos. Os inertes são aqueles que não têm atividade antimicrobiana. Quais seriam eles? Água destilada, soro fisiológico, solução anestésica, glicerina, polietileno glicol e propileno glicol. E os biologicamente ativos, isso é, aqueles que têm atividade antimicrobiana, seria o paramonoclorofenol canforado, a clorexidina, iodeto de potássio iodetado, cresatina, tricresol formalina. Já em relação às características físico-químicas, esses veículos eles são divididos em hidrossolúveis, isso é, aqueles que são solúveis em água, e os oleosos. Os solúveis em água são subdivididos em aquosos e viscosos, sendo os aquosos água destilada, soro fisiológico e solução anestésica, e os viscosos, glicerina, clorexidina, polietileno glicol e o propileno glicol. Os oleosos seriam os ácidos graxos, óleo de oliva, silicone, cânfora e o paramonoclorofenol canforado. Bem, e aí vamos nós para Niterói. Vamos chegar em Niterói de qualquer jeito, utilizando a bicicleta, utilizando a moto, utilizando o Fusquinha ou utilizando a Ferrari. E aqui a mesma coisa. Vamos ter efeito antimicrobiano, mas de diferentes maneiras. Eu posso chegar em Niterói depois de 4 horas indo de bicicleta. Posso chegar em Niterói em meia hora indo de Ferrari. Aqui é a mesma coisa. Eu posso ter uma atividade antimicrobiana muito mais potente ou mais fraca, dependendo do veículo que eu for utilizar. Bem, então, no somatório das propriedades desejáveis de uma medicação, frente aos parâmetros de atividade antimicrobiana, biocompatibilidade, características químicas, não se questiona que o melhor veículo deva ser o hidrossolúvel aquoso como a solução fisiológica.
No entanto, o que a gente vê é que ele tem efeito, sim. Se você utiliza o hidróxido de cálcio associado ao soro, você vai ter, sim, um efeito. Mas se você utiliza ele associado a um veículo que possua atividade antimicrobiana, essa capacidade é potencializada. Se você associar o hidróxido de cálcio ao paramonoclorofenolcanforado, você vai ver não só atividade antimicrobiana, mas uma melhor atividade antimicrobiana e uma difusibilidade também muito maior. Então, aqui mostrando, essa é uma técnica de análise in vitro, se chama discodifusão, onde você vê a atividade antimicrobiana, você coloca a medicação aqui dentro desse poço e você vê a atividade antimicrobiana que ele vai exercer. Então, aqui na esquerda, com a solução fisiológica, a gente tem uma ação, mas é uma ação fraca, vem mais ou menos até aqui, mas com uma coloração fraquinha. Quando a gente pega e associa ao paramonoclorofenolcanforado, a gente tem uma ação muito maior. Então, além do paramono, né, que a gente chama de pasta HPG, que é a associação do paramono com hidróxido de cálcio e glicerina, a gente tem também a associação do hidróxido de cálcio à clorexidina, aumentando não apenas a atividade antimicrobiana, mas também a capacidade de difusibilidade da medicação. Então, a medicação hoje mais potente que a gente tem seria a pasta HPG, né, a associação do hidróxido de cálcio com o paramono, ou a associação do hidróxido de cálcio com a clorexidina. Lembrando que essas medicações associadas ao hidróxido de cálcio, além delas terem aquela função de barreira química, porque tem atividade antimicrobiana, como você preenche todo o canal com a medicação, ela também tem o efeito de barreira física. Aqui um estudo mostrando que a associação da clorexidina com o hidróxido de cálcio demonstrou resultados superiores ao hidróxido de cálcio associado ao soro. Aqui um outro estudo mostrando que a aplicação do hidróxido de cálcio com a clorexidina aumentou o número de culturas negativas, isso é, aumentou a atividade antimicrobiana, que matou mais micro-organismos. Aqui é um outro estudo que avaliou a difusibilidade das medicações intracanal, ó, e o que ele viu foi que quando o hidróxido de cálcio era associado à clorexidina, a difusibilidade era tão maior que havia uma inibição de micro-organismos. Essa placa está cheia de micro-organismos, por isso que ela está assim, turva. E já aqui, ó, como houve uma difusibilidade ao longo do dente, pelos túbulos dentinários, essa difusibilidade foi capaz de eliminar esses micro-organismos também ao redor do dente. Outras substâncias que podem ser associadas ao hidróxido de cálcio seria o carbonato de bismuto, sulfato de bário, iodoforme e oxi-zinco, que também são pó. Eles são utilizados para aumentar a radiopacidade. Quando vocês utilizarem essa medicação na clínica, vocês vão ver que a medicação ela tem mais ou menos a cor do dente, a cor da dentina. Ela é mais para radiolúcida do que para radiopaca. Então, é difícil você ver o canal preenchido com a medicação. E aí, para aumentar esse contraste na radiografia, você pode utilizar essas outras substâncias, como, por exemplo, o oxi-zinco, para aumentar a radiopacidade, você conseguir ver melhor a substância dentro do canal. Bem, então, como é que eu vou utilizar? Eu vou pozinho de hidróxido de cálcio e vou associar ele ao veículo, que pode ser na manipulação manual. Aqui, mais uma vez, manipulação manual. Vocês não aguentam mais ouvir falando de manipulação manual, que já falei durante as últimas 4 semanas. Vamos falar mais uma vez aqui de manipulação manual, só que agora do hidróxido de cálcio. Então, o hidróxido de cálcio ele vai ser manipulado, associado à solução fisiológica, ao soro, ao paramônio e à glicerina ou ao clorexidina. Então, tem aqui
o hidróxido de cálcio, que eu vou associar a esse líquido, né? Seja ele viscoso ou não, os instrumentos que eu vou utilizar para levá-lo dentro do canal. Agora me ajudem. Vocês conseguem ver meu vídeo? O vídeo está rodando para vocês? Sim, professor. Sim. Então, ó, o objetivo, a manipulação é no olhômetro, tá? Então, é uma gotinha, nesse caso aqui, uma gotinha de glicerina, uma gotinha de paramono. Eu vou colocando o hidróxido de cálcio até formar uma mistura com uma consistência parecida com a do fosfato de zinco, que a gente formou aquele fio, lembra? Que a gente fez ontem, anteontem. Ó, aí mostrando, ela vai ser uma pastinha. Olha lá, tá vendo a formação do fio? Então, essa é a manipulação do hidróxido de cálcio com soro e hidróxido de cálcio com paramônio e glicerina. Passou o slide para vocês? Passou sim. Ah, que bom. Então, acho que eu vou continuar como forma de apresentação, então, porque acho que agora está funcionando. Qualquer coisa, se parar de passar, vocês me avisem, tá? Bem, então eu posso levar isso ao canal de duas maneiras. Posso levar isso ao canal com uma lentulo, e aí, se eu for levar no canal com uma lentulo, eu vou medir a lentulo 2 a 3 milímetros do meu comprimento de trabalho. Então, aqui na esquerda, mostrando o cursor a cerca de 3 milímetros do comprimento de trabalho desse dente. Já se eu for levar com uma lima, eu vou levar até o comprimento de trabalho. Por que com a lentula eu vou ficar aquém? Porque quando eu ativar essa lentula no micromotor, a medicação automaticamente ela vai chegar no meu comprimento de trabalho. Aqui mostrando, então, ó, com a lima, eu vou pegar a lima, vou levar, vou encher a lima com a medicação, como mostra aqui nessa figura abaixo, e aqui na figura acima, levando lá dentro do canal até o comprimento de trabalho. Aqui com a lentula, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer igual eu fiz com a lima, isso é, pegar com a lentulo a medicação e depois levar ela dentro do dente. Uma outra maneira, eu vou encostar a espátula na lentulo e pela movimentação do micromotor, essa medicação vai ser empurrada e vai ser levada até o comprimento de trabalho. Aqui em cima, mostrando o canal preenchido com a medicação, todo preenchido. Aqui embaixo eu já removi o excesso de medicação que está na câmara pulpar, e aí eu vou colocar depois disso a minha bolinha de algodão e vedar o dente. Então, aqui mostrando com a bolinha de algodão, e depois disso eu vou fazer o selamento do dente. Essa pasta de hidróxido de cálcio associado à soro, ela já pode ser comprada pronta. Então, a gente tem a Ultradente, que vende essa pastinha já pronta, e aí você compra essas pontinhas que você vai utilizar para levar a medicação no dente. Aqui também no comprimento de trabalho. E tem também o que vocês compraram, que é vendido, comercializado pela Dentsply, que é a pasta Calen, que é a associação do hidróxido de cálcio ao paramono. E aí foi pedido para vocês a pasta Calen e o aplicador de medicação. E aí você olha essa imagem aqui de baixo, que é o aplicador de medicação, e você vê que ele é praticamente igual a uma carpulha. E aí você pensa, eu tenho uma carpulha, eu não vou comprar isso, porque eu não preciso. É caríssimo, um absurdo. E aí, quando chega na clínica e a gente vai colocar a medicação, cadê o aplicador? Você vai e me entrega essa carpule. E aí, o que vai acontecer? Eu, professora, menina fraquinha, não vou conseguir, com a carpule, colocar a medicação dentro do canal. Por quê?
Porque para eu levar a medicação dentro do canal, no caso da utilização do aplicador, eu vou rosquear esse êmbolo e aí eu vou levar a medicação. No caso da carpulha, eu vou precisar fazer uma força. E para eu levar essa medicação é uma força muito grande, porque essa medicação ela é muito viscosa quando a gente pensa que ela vai ter que entrar por uma agulha, que é aquela mesma agulha que você utiliza para anestesiar seu paciente. Então, é importante, sim, que seja o aplicador, porque o aplicador, como você vai rosquear, você não vai precisar fazer toda a força que você faria com carpulha, tá? Então, por isso é importante que vocês tenham e adquiram o aplicador e não utilizem o carpulha. E aí, como é que você vai fazer? Observem que vem duas pastinhas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Observem que vem duas transparentes e duas com hidróxido de cálcio. Como é que você vai levar isso ao canal? Então, primeiro, você vai com a agulha utilizar aquele transparente, que seria só o veículo, para lubrificar a agulha. Então, você vai preencher. Chegou aqui, você vai tirar esse primeiro tubinho e vai colocar o segundo tubinho, que é o tubinho com hidróxido de cálcio. Você vai ver ele saindo aqui e aí você vai levar dentro do canal com a sua agulha. Também no comprimento de trabalho marcado aqui com auxílio do cursor. Bem, e aí eu falei que essa medicação tem um monte de vantagem. Ela só tem vantagem? Não, ela tem uma desvantagem também, que ela é super difícil de ser removida de dentro do canal, tá? E o que isso pode ocasionar? Essa dificuldade de remoção, ó, esse estudo aqui avaliou o quanto de cimento penetrava em ramificações que foram criadas, ramificações artificiais, quando os canais eram medicados e não medicados com hidróxido de cálcio. E o que se viu é que quando o canal era medicado com hidróxido de cálcio, o número de ramificações atingidas pela obturação era menor do que quando não era medicado. Por quê? Porque esse hidróxido de cálcio ele obstruía a entrada dessas ramificações, tá? Então, aqui, quando medicar com hidróxido de cálcio, mais uma vez, é super importante a remoção dessa medicação. E aí a gente vai utilizar o irrigante, o hipoclorito, a gente vai utilizar também a DTA para remover essa medicação e vamos associar a agitação desse irrigante, vamos agitar para potencializar a ação dele. Muito importante. Para que eu vou utilizar o EDTA? Desculpa, para que eu vou utilizar a medicação? Vou utilizar a medicação para eliminar a bactéria. Vou utilizar a medicação depois do preparo. E nós vimos na última aula que, depois do preparo, a parede do dente está coberta por smear layer. E eu não consigo ver as bactérias porque elas estão todas recobertas pelo smear layer. Então, antes de colocar a medicação, eu vou precisar remover smear layer. E como é que eu vou fazer isso? Vocês viram na última aula. Vou fazer isso utilizando a EDTA. Então, aqui só lembrando, ó, dentro dos túbulos está cheio de bactéria e eu preciso ter acesso a essas bactérias através da minha irrigação. Então, vou utilizar o EDTA para remover a smear layer e expor os túbulos dentinários. Feito isso, protocolo de remoção de smear layer que vocês aprenderam na última aula, eu vou secar o dente com o conezinho de papel. Então, aqui mostrando, ó, o cone de papel secando esse canal. E aí, sim, depois disso, eu vou aplicar a medicação intracanal. E aqui, relembrando, fazendo um resumão da aula de hoje, em qual caso eu vou utilizar que medicação. Então, vamos lá. No caso de dente com pulpite irreversível, dente que está com a polpa inflamada, onde eu só fiz a consulta de emergência, isso é, só removi a polpa coronária, ou eu não consegui preparar o dente todo, só preparei o terço médio cervical.
que eu vou usar nesse dente como medicação? Otosporin, que tem efeito tanto anti-inflamatório quanto antibiótico, e o hipoclorito, ou o hipoclorito, né? Que na verdade é um ou outro, não é e. Vou utilizar o otosporin ou o hipoclorito, que tem atividade antimicrobiana. Naqueles dentes de inflamação pulpar, pulpite irreversível, dente de polpa viva, que eu vou precisar utilizar a medicação porque eu não consegui finalizar esse dente em uma única consulta, mas eu já realizei todo o preparo, eu posso utilizar o hipoclorito, bolinha com hipoclorito, a bolinha com otosporin, ou se eu quiser ter uma barreira física também, eu vou utilizar o hidróxido de cálcio associado ao soro. Porque eu vi que o hidróxido de cálcio, quando associado ao soro, ele tem atividade antimicrobiana. Mas essa atividade antimicrobiana é mais fraquinha, é menos potente. Nos casos de dente com necrose pulpar, que o canal está todo contaminado, nas consultas de emergência ou quando eu só fiz o preparo do terço médio cervical, eu vou utilizar o hipoclorito. Já quando eu fiz o preparo de todo o dente, eu vou utilizar o hidróxido de cálcio associado à clorexidina ou hidróxido de cálcio associado ao paramono, também é conhecido como pasta HPG. Em caso de retratamento, onde eu já tratei o dente, mas eu vou precisar retratar esse dente porque eu estou observando que esse canal foi mal tratado e esse dente tem uma nova infecção ou tem uma infecção que não foi debelada. O que eu vou utilizar? Quando eu fizer consulta de emergência ou preparo dos terços médio cervical, hipoclorito. No caso onde eu preparei todo o dente, eu vou utilizar hidróxido de cálcio com clorexidina ou hidróxido de cálcio associado a paramono, que é o que vocês compraram ali, tá? Importante ressaltar aqui, ó, prestem atenção. Eu só vou utilizar o hidróxido de cálcio quando o dente estiver completamente preparado. Quando eu instrumentar o dente todo, eu só uso hidróxido de cálcio com o dente todo instrumentado. Caso o dente não esteja todo instrumentado, eu vou utilizar o hipoclorito. E essa era a nossa aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Sem dúvidas e sem perguntas, pessoal? Vocês estão aí? Ah, Luciana, que me deu um oi. Já estava ficando nervosa. Tá jóia, então. Maíra, eu ainda estou aqui. Marisa, tá me ouvindo? Porque eu estou no celular. Ainda estou aqui apreciando sua aula, uma beleza maravilhosa e mandando um beijo para todos. Tá jóia, Marisa, obrigada. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Obrigada. Por hoje é só. Na próxima semana, então, a gente vai começar a falar de obturação, tá? Então, já acessamos, já preparamos o dente todo, alguns casos já vimos em qual caso vamos colocar medicação, e na semana que vem a gente vai começar a falar de obturação, tá joia? Um beijinho para vocês, e a gente se vê na próxima semana, segunda e terça em materiais e quarta aqui. Tchau, tchau, pessoal. Nada, até semana que vem. Ah, que bom que vocês gostaram da aula, fico feliz. Vou gravar a aula e mando para vocês hoje ainda, tá bom? Tchau, tchau, Ariel. Ariel, você não tinha entrado no Canvas que a professora Marisa falou, tá? Não esquece de passar lá no Canvas. Ah, tá jóia.
Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.